Olá, meu nome é Vânia e eu quero contar para você um testemunho rápido de como Deus agiu na minha vida. Eu tenho 56 anos, 3 filhos já adultos, 2 netos lindos, um de 4 aninhos, que é o João Miguel, e a Isabelinha de 16. Mas eu quero contar para você como é importante você estar falando do amor de Deus para uma criança. E eu era criança muito pequenininha eu não parava quieta, muito festeira, e minha mãe sempre falou do amor de Deus para mim. Mesmo sendo católica, ela falava de Deus para mim e ali eu aprendi um pouquinho. Depois ela procurou em outros lugares aprender mais de Deus, ela queria saber mais. E ela foi em várias religiões e eu ia atrás dela. Aí nesse processo todo, eu comecei a falar com Deus. E fui falando sozinha. Aí fui falando com Deus, olhando o mar, o céu. Porque eu tinha uma casinha na praia, meu avô tinha uma casinha na praia, em que a gente passava as férias, fins de semana, e lá eu podia sentar nas pedras sozinha e falar com Jesus. Falar com Deus, né? Com Jesus eu ainda não falava. E ali eu falava, Senhor Deus, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar, esses peixes lindos, quanta coisa linda que o Senhor fez. Obrigada, te agradeço por tudo que o Senhor fez. E quando eu cresci lá para a adolescência, eu fiz a crisma que os católicos fazem, que é uma segunda etapa após a primeira comunhão. E ali eu fui fazer lá na igreja São Judas Tadeu, em Santos, que eu sou santista da Gema, né? Eu fui lá, morava no bairro do Marapé e ali eu fui. E conheci uma turma muito legal, muito bacana, que fazia muita coisa boa, mas eu ainda ficava com aquela sede de conhecer a Deus. Eu queria muito conhecer a Deus. Eu queria muito que alguém me explicasse sobre a Bíblia, falasse sobre a Bíblia para mim. E aí eu fui buscando, só que não tinha ninguém para ensinar. Tinha meu marido, né? Mas que ainda não era meu marido, o pastor João, que falava muito fluentemente ali, dava palestras, falava da Bíblia, mas acabei que ele era bem mais velho que eu, na época eu tinha 15, ele tinha 21, e eu fiquei com vergonha de me aproximar dele, então não consegui falar com ele. Então, eu fiz uma oração, né, lá, porque quem já foi na São Judas Tadeu tem uma cruz, mas ela tá vazia. E aquela cruz enorme que tem ali, eu fiz uma oração breve. Falei, Senhor Jesus, eu quero tanto te conhecer. Eu não te conheço ainda, mas eu quero te conhecer. Eu quero saber mais de ti. E depois fui embora, porque eu mudei de bairro, mudei para outro local. Mas aquilo que eu falei para Deus, tudo que a gente fala para Deus, nada é em vão. Tudo que você profere, palavras de oração, a Deus, Deus não joga nada fora. Que a gente já viu em Atos a questão de Cornélio, que ele fazia suas orações, fazia suas ofertas, mas não conhecia Deus. E Deus mandou Pedro. Então, o meu Pedro foi que Deus usou o meu professor, né? Primeiro não era Pedro, tá? Eu falo que o meu professor foi um mensageiro que mal sabia o que estava fazendo, porque eu fazia um curso de tradutor e intérprete no ensino médio. Então ele levava a gente para tudo que é lado para ver pessoas falando e traduzindo. E ele falou assim: a gente vai agora num navio, e nesse navio vocês vão ver uma pessoa falando em inglês e a outra traduzindo. E aí vocês vão ver o que é um tradutor e intérprete. Imagina, 15, 16 anos. Nossa, aquela turma amou chegar naquele navio maravilhoso. E aí chegou a hora da palestra. E aí a moça foi falando. Uma moça loirinha, até hoje eu lembro mais ou menos da feição dela. E ela foi falando de um Deus maravilhoso que me amava muito e que morreu na cruz para que todos os erros da minha vida fossem perdoados. E ela foi falando dele, quanto Jesus me amava e quanto ele queria me salvar. E eu ficava, mas salvar do quê? Eu ficava pensando, mas de quê? E ela foi explicando naquela palestra que a gente precisa ser salvo dos nossos próprios erros e pecados. E eu não sabia disso. E ela falou assim: quem gostaria de receber Jesus agora como Salvador? E
faça essa oração. Aí ela fez a oração e ela falou assim, faça essa oração e repita comigo, que você vai estar fazendo não para mim, mas Deus vai estar ouvindo. E eu fiz essa oração. Essa oração foi maravilhosa, porque eu senti uma alegria muito grande naquele momento. E depois ela falou assim, quem quiser conhecer mais a Deus, escreva seu nominho num papel, que vai alguém fazer uma visita na sua casa depois. E aí, vou escrever aqui, né? Aí minhas amigas, não faz isso, não escreve isso, por favor. Aí eles vão te perturbar. Eu falei, não, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, esse Jesus que ela tanto tá falando, eu quero conhecer. E aí eu escrevi o meu nomezinho lá no papelzinho. Aí, para minha surpresa, toca o telefone, né? Antigamente era telefone fixo, não era WhatsApp. E aí uma mocinha chamada Neuci, muito simpática, falou comigo, falou, olha, eu quero ir na tua casa, porque você escreveu no papelzinho que você quer receber estudos da Bíblia, eu posso ir? Aí eu falei, pode, eu quero muito. Aí ela veio na minha casa. E toda semana ela vinha. Toda semana ela estava lá. E eu, como a típica adolescente, né? Que os adolescentes a gente vê que muitos não querem compromissos, não querem compromisso com nada. E aí ela me convidava para a igreja, e Batista me convidava. E eu falava assim, eu vou, tá, um dia eu vou. E ficava dando desculpas. Até que um dia ela veio, me convidou e falou, Vânia, eu tô indo embora, eu quero muito que você vá na minha igreja e eu vou para um seminário estudar mais a Bíblia ainda. Eu, mais do que tu sabe, meu Deus, tem mais coisa ainda. Sim, tem bastante coisa para aprender e eu estou indo para lá. E tem uma coisa que diz na palavra, que aquele que conhece a palavra como você está conhecendo e a rejeita, vai ser pior no dia do juízo, porque Deus vai cobrar mais dessas pessoas daquelas que nunca ouviram nada. Então eu quero ir, aí eu fui, né? Pela palavra que ela disse, eu fui. E lá comecei a frequentar a Igreja Batista Nova Jerusalém, lá na costa, novinha, 17 aninhos, 16 para 17 anos. E comecei a convidar minha mãe para ir, e estava sempre lá envolvida com os jovens. E todos me perguntavam, né? Você por acaso já recebeu Jesus como Salvador? Eu, já, Jesus é meu Salvador. Né? Porque a gente aprendia desde pequenininha que Deus já estava na nossa vida, que a gente não precisava receber nada. Mas você precisa receber Jesus como Salvador. Eu falei assim, mas eu já tenho, porque eu achava que já tinha. E eu não entendia um ato que a gente tem que fazer, que está na palavra. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E aí eu estava ali num culto, louvando a Deus, como eu sempre cantava os hinos, era muito gostoso cantar os hinos. Lá a gente não podia bater palma, não podia dar glória a Deus, aleluia. Era só hinos, mas a gente cantava com uma alegria muito grande. E o pastor, todo domingo, ele fazia um apelo para quem queria receber Jesus. E lá na frente, diante das pessoas, orar com ele. E chegou um domingo, ninguém falou nada para mim, mas o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim, Vânia, vem. Vânia, vem. Vânia, vem. E aquela voz muito doce, insistente dentro de mim. E eu falei assim, vou. E aí o pastor, quem quer? Aí eu levantei e fui. E fui lá na frente. Aí o pastor fez a oração para receber Jesus. Ele fazia oração, como a gente faz na capelania. E eu repeti a oração. E ali, ao repetir a oração, eu senti uma alegria muito grande me invadir. Muito forte. E aí, fiquei tão feliz que eu não parava de sorrir. Aí o pastor falou, tá vendo como é que fica feliz aqueles que recebem Jesus como Salvador? E aí Deus me deu o dom da alegria, que era algo que Deus já tinha me dado na infância, que se perdeu na adolescência, por causa dos conflitos que tem na adolescência. E nesse dia eu recebi de volta da parte de Deus o dom da alegria. Então hoje eu sorrio
diante das dificuldades, dos problemas que acontecem, o Senhor me traz alegria de volta. Às vezes eu me entristeço com algumas situações, mas Deus me devolve alegria, me devolve alegria. E eu estou sempre sorrindo, apesar de todas as coisas que a gente passa, que todos nós passamos. Porque Deus fala na sua palavra que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Então, eu sei que todos passam problemas, mas a diferença de caminhar com Cristo e tomar uma decisão de querer Jesus Cristo e você nascer de novo, porque quando você vem para Jesus Cristo, você nasce de novo. As coisas velhas se passam, tudo que você aprendeu nas religiões que você estava, tudo que você aprendeu até na igreja evangélica mesmo, porque tem muita gente na igreja evangélica que não nasceu de novo, que precisa nascer de novo, que precisa experimentar o novo nascimento. Porque quando você nasce de novo para o reino de Deus, tudo que é velho, você deixa para trás. E aí você vai aprender tudo novo com Deus. É como se fosse realmente um bebê diante do Senhor. Por isso que o Senhor fala que os céus é das crianças. Hoje eu entendo o que Jesus disse na profundidade. Porque você tem que se tornar uma criança para entender Deus e poder caminhar com Ele. Então, tudo que você aprendeu, tudo que as pessoas te ensinaram, você deixa de lado e começa a aprender tudo novo através da Bíblia, da palavra de Deus, e também orando, falando com o Senhor, tendo um momento íntimo com Deus. E foi o que aconteceu comigo nesses 40 anos de evangelho. Esse ano faz 40, né? Não, o ano passado fez 40, esse ano faz 41, que eu recebi Jesus como Salvador. É a coisa mais maravilhosa que existe andar com Deus. Claro, a porta é estreita, a porta é Jesus, o caminho é estreito, né? Jesus falou que o caminho não era largo. As pessoas vão criticar, vão julgar, vão falar, poxa, para que viver dessa maneira, tão assim, né, com Deus? Mas é uma coisa muito maravilhosa, porque viver com Deus, viver com Jesus é um sentimento de alegria e paz que é uma coisa indescritível. Apesar de tudo que a gente passa, das tristezas que a gente passa, os problemas que a gente passa, o Senhor vem, acalma o coração e traz a alegria e a paz novamente. Então precisamos nascer de novo. Nascer para Deus, nascer para o seu reino, dizer não ao mundo, às coisas que o mundo oferece, que as pessoas erradas oferecem. A gente vê essa inversão de valores terrível que está acontecendo. O que era errado hoje é certo, o que é certo é errado, e a inversão continua assim, a galope, que a gente fala, né? Como a gente falava os antigos, a galope. Hoje é a jato, é sei lá o quê. Mas precisamos buscar a Deus. Busque a Deus, viva com Jesus, porque isso é maravilhoso. Um beijo no coração da amiga Vânia.